ela está com dores todos os dias, ainda o tumor cresceu, e isso tem gerado uma pressão na região pélvica, né? E com isso fica um pouco inviável hoje da gente estar recebendo visitas, né? Eu sei que tem irmãos que têm, com carinho por nós, desejado estar conosco, presente, e a gente está evitando porque ela com dor, ela não se sente à vontade para estar dando atenção a vocês. Não é que não queira receber, né? Às vezes aparece um irmão aqui sem avisar, a gente recebe com muito amor, com carinho, não há problema quanto a isso, mas nós não abrimos para uma visita assim geral em função disso, tá bom? Peço a compreensão de todos aí, mais pensando na condição dela, né? Realmente uma pessoa com dor fica difícil ela dar atenção, ainda mais Marta, que para quem conhece a mãezona, quer acolher, receber, enfim. Então, fica esse pedido nosso, essa oração, nós pedimos que vocês continuem orando por nós, não só por Marta, mas por outros irmãos, como Adão, que também sofre com enfermidade, né? A Rê está com problema aí no nervo ciático, precisa de oração, né? O Márcio Vilar, que está aí com problema numa pedra, e eu creio que é um tempo de Deus, de a gente clamar a Deus, e interceder ao Senhor em favor dos nossos irmãos, né? E que Deus possa agir segundo a vontade dele. Amém? O Felipe Lucas, ele hoje não vai participar da reunião, nos pediu para a gente cooperar aqui com a música, com louvor, o cântico. Eu queria cooperar sim. Mas antes mesmo, eu ia pedir aí, eu vou pedir o Silvano para orar, para a gente seguir aqui na reunião, amém? Orar aí por essas enfermidades que a gente citou, e orar pelo início dessa reunião. Vai lá, Silvano, abre o seu microfone aí, por favor, e ora. Amém, amém. Boa tarde a todos, Pai de Cristo seja sobre a vida de vocês, que nós possamos, como igreja, né, continuar cooperando com o propósito do Pai, não apenas ouvindo a palavra, não apenas recebendo aquilo que o Senhor tem para nos dar, né, nesta tarde, nesta noite, mas também nós participarmos de maneira efetiva, né, rogando, intercedendo, buscando, clamando ao Pai, se importando, né, com as causas uns dos outros, né, porque nós somos membros do corpo, e quando um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre, né? Todos nós sofremos, né? Talvez não seja a dor daquele membro, mas, de certa maneira, nós sofremos também. Então, vamos orar, vamos clamar ao Pai, em nome de Jesus. Amém? Pai, nós queremos, em nome de Jesus, primeiramente, te agradecer. Nós queremos engrandecer o teu nome. Reconhecemos a tua misericórdia, a tua bondade, a tua fidelidade. Nós sabemos, através da tua palavra, já compreendemos e cremos, Pai, que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que te amam, daqueles que estão chamados segundo o teu propósito. E nós, como igreja, nós, como os teus filhos, nós, como família que o Senhor constituiu nessa terra, nós queremos abraçar essa verdade com todas as nossas forças e entendimento e saber que, de alguma maneira, o Senhor quer nos edificar, Pai. Ainda que seja através da dor, ainda que seja através de uma situação difícil, o Senhor quer fazer algo em nós, o Senhor quer produzir algo de bom em nossas vidas, em nossos corações, para que cresçamos em maturidade, em estatura de Jesus, para que cresçamos também, Pai, como cooperadores, um na vida do outro, como membros do corpo de Cristo, e que nós possamos também, segundo essa verdade, Pai, perseverar, Pai,
perseverar, Pai, neste momento, nesse tempo, este ano de 2020, Pai, que tem sido um tempo tão atípico, Pai, não apenas na tua igreja, mas em toda a sociedade. Pai, pessoas que estão passando por tantas dificuldades, Pai, em todas as áreas, em áreas de finanças, áreas de saúde, Pai, crises na fé, Pai, e tantas outras situações que, se nós parássemos aqui para nomear, Pai, seriam tantas coisas, são tantas coisas, e nós queremos, em nome de Jesus, interceder, rogar como igreja, para que o Senhor possa prevalecer, Pai, o Senhor possa permanecer, Pai, e acima de todas as situações, as circunstâncias, o Senhor possa continuar nos ensinando, Pai, qual é o bom caminho, qual é a tua vontade para esse tempo em nossas vidas e através de nossas vidas. Nós colocamos a vida dos nossos irmãos também, que estão passando com dificuldades na enfermidade. Já foi citada aqui a vida da Marta, do Márcio, Pai, do Adão, do Dadinho, da Leila, da Rê. Nós queremos rogar, Pai, nesta tarde, nesta noite, que o Senhor possa, em nome de Jesus, Pai, vir com a tua provisão, Pai, vir com o teu bálsamo, Pai, de refrigério, vir com o teu bálsamo, Pai, de cura, em nome de Jesus. Nós repreendemos toda a enfermidade na vida desses irmãos, na vida dos nossos irmãos. Chamamos, Pai, sobre a vida deles a unção de cura, a unção de renovo, que seus corpos sejam renovados em nome de Jesus Cristo. Pai, que também as suas mentes, Pai, elas não fiquem divagando, Pai, não fiquem aí perdidas, preocupadas, Pai, com o tempo que estão vivendo, com esse momento, porque nós sabemos também que as nossas mentes, elas são atacadas, Pai, com desânimo, com cansaço, e nós queremos, em nome do Senhor Jesus, nós queremos aqui rejeitar todo dardo inflamado na vida dos nossos irmãos, na vida da tua igreja. Nós queremos colocar por terra todo pensamento que não é proveniente da tua vontade, em nome do Senhor Jesus, para que a tua igreja ela permaneça, ela prevaleça, Pai, e siga perseverante na tua vontade, Pai, na tua vontade, essa que é boa, agradável e perfeita, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que nesta noite nós sejamos mais uma vez edificados na tua palavra, sejamos edificados no teu ensino, Pai, naquilo que o Senhor quer trazer aos nossos corações, Pai. Então, fala conosco, que os nossos ouvidos, as nossas mentes e corações estejam livres, Pai, de toda e qualquer distração, de todo e qualquer bloqueio, para receber o que é teu, Pai, para a nossa vida e para que nós possamos praticar, Pai, dia a dia, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo tenha plena liberdade em nós e através de nós, Pai. Essa é a minha oração com os meus irmãos, essa é a minha cooperação, em nome de Jesus. Seja o Senhor engrandecido, Pai. Amém e amém, Pai. Amém. Amém, amados. Graças a Deus. Deus seja louvado. O louvor, só para lembrar, significa reconhecer as virtudes de alguém. Louvar a Deus é reconhecer as virtudes de Deus. E a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Louvar não é apenas cantar com música. Louvar pode ser uma palavra de expressão que você dá a Deus, reconhecendo quem Ele é e também o que Ele fez e faz na nossa vida. Eu queria, antes mesmo de louvar a Deus com música, queria que você pudesse fechar teus olhos. Está você e Deus aí na sua casa, nós estamos aqui reunidos na presença dEle. Queria te dar aí uns 10, 15 segundos para você expressar a Deus uma palavra de louvor. Quem Ele é para você. Se você quiser erguer suas mãos, que você glorifique a Deus e louve a Ele. Fica na liberdade aí de expressar a Deus uma palavra de louvor. Ó, Senhor, Tu és maravilhoso, misericordioso, Tu és bom, Tu és protetor, o Senhor cuida de mim, cuida da minha casa, Senhor. Te exalto, Pai, te glorifico. Te glorifico, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.
Amém. Amém, amados. Queria que vocês fizessem um sinal para mim de positivo, se vocês estão conseguindo ouvir o som do violão aí. Amém. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Jesus, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar, só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar, só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia! Louve ao Senhor, engrandeça o nome dele, porque ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia! Louvamos o teu nome, Senhor, nesta noite. Exaltamos a ti como nosso Deus, pois reconhecemos que não há outro além de ti. Louvado seja o nome daquele que vive e reina para todos sempre, Jesus Cristo, Deus vivo ressuscitado dentre os mortos. Aleluia! Glória a Deus, o único Deus, amado.
a quem nós falamos e ele ouve. A Bíblia nos mostra e nos revela que o Deus que clamamos, o Deus da Bíblia, é o único que tem o poder, que tem o governo, a soberania, é o único que ouve a oração, é o único que pode atender o clamor de um coração aflito. E ele fará isso, porque ele é o Deus grande. Aleluia! Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Diga a ele: queremos o teu nome engrandecer, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você pode declarar que ele é grande? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Senhor. Te louvamos, Deus. Te exaltamos. Te glorificamos, Pai. Bendizemos o teu nome, Senhor. Toma em tuas mãos, recebe o nosso cântico, recebe o nosso louvor, recebe, ó Deus, a nossa vida como adoração, como sacrifício a Ti, como sacrifício, ó Deus, uns aos outros, e faz de nós, ó Pai, o Teu querer, Pai. Faz em nossas vidas aquilo, Pai, que o Senhor tem desejo.
Cumpra em nós o teu sonho, Senhor. O teu sonho. Muitos de nós, ó Pai, vivíamos em busca dos nossos próprios sonhos, mas nós queremos viver os teus sonhos, Senhor. Os teus sonhos são maiores do que os nossos. Com certeza, Senhor. Porque o Senhor tem pensamento de paz a nosso respeito, e não de mal, para nos dar segundo o fim que desejarmos, ó Pai. E nós desejamos isso. Desejamos que os teus sonhos se cumpram em nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Deus seja louvado e glorificado seja aquele que vive e reina. Amém. A gente tem algumas notícias para passar para vocês, mas vamos depois, tá bom? O César tem uma palavra aí para compartilhar conosco e nós vamos orar a Deus por isso, em nome de Jesus. Vou pedir aí o Valdinei. Cadê Valdinei? Orar pelo César. Abre aí, Valdinei, seu microfone e ore, por favor. Amém. Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, nós louvamos a Ti, Senhor. Glorificamos o Teu nome, Papai, por esse tempo, por esse momento, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Paizinho, aquilo que o Senhor já tem derramado ali no coração do César, ó Pai, para transmitir, Senhor, a nós, nesta noite. Que o Espírito Santo possa falar, Senhor, aos nossos corações. No nome do Senhor Jesus, queremos ouvir, ó Pai, que nossos corações, os nossos ouvidos, ó Pai, estejam abertos, Senhor, para que o Teu Espírito fale em cada coração. Pai, usa a vida do César, ó Pai, naquilo que o Senhor já tem falado com ele, para a honra e glória do Teu nome, Paizinho. Nós Te louvamos, Senhor, Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém, meu Amém. irmão. Amém. Vai, César. Amém. A paz de Jesus a todos aqueles que chegaram e nós não conseguimos cumprimentar, saudar com a paz de Cristo. Amém? Quero aqui reiterar essa oração que foi feita, que o teu coração esteja aberto, ou melhor, esteja aberto aí para tudo aquilo que o Pai tem comunicar através de nós, né? Não só através da minha vida, mas também através da vida de qualquer irmão que já foi assentado em Cristo, né? Só eu gostaria de começar lendo um texto, né? Esse texto ele veio agora, né? Mas eu creio que ele também faz parte dessa palavra ou dessa conversa que nós vamos ter. Então, eu queria compartilhar com vocês isso. Está lá em Efésios capítulo 1, que diz assim, né? Diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, né? Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, né? Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, né? No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, né? Que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão
esperamos em Cristo. E que também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Estava ouvindo Fonseca aí ministrar essas canções, né? E eu não tinha separado esse texto, mas esse texto ele veio à minha mente, e eu creio que ele abre esse tempo nosso aqui de conversa, de palavra, ele abre justamente nesse sentido. Por quê? Porque eu comecei a, digamos assim, veio uma frase do autor, né, e cristão aí, se eu não me engano, acho que de 2 séculos atrás, né? Não sei se foi no século, se ele morreu no século passado, ou início do século passado, ou início do século antes, né? Nós estamos no século XXI, século XX, eu acho que ele morreu no final do século XIX. Não estou bem certo disso. O C.S. Lewis. E ele fez uma citação que diz assim, mais ou menos, que ela praticamente dá o título a esse bate-papo aí para a gente identificar, né? Tudo que não for eterno é eternamente inútil. E aí o bate-papo é justamente esse, né? Nós, como igreja, como corpo de Cristo, se fomos ligados ao trono da graça, se fomos ressuscitados à semelhança de Cristo Jesus, o que produzimos para a eternidade? Será que nós estamos produzindo coisa útil para a eternidade ou continuamos na nossa inutilidade? Né? E aí, o que podemos produzir para, digamos assim, algo útil, né? Recebemos da parte de Deus, né? Hebreus, se eu não me engano, finalzinho do capítulo 5, ele fala algo, né? Irmãos, eu estou aqui com um esboço, mas comecei a falar e acredito que Deus ele começou, não é só o finalzinho, mas é o início do capítulo 6, Hebreus capítulo 6, ele fala assim, ó, né, isso vai corroborar com aquilo que eu estou falando. O Espírito Santo ele está aqui me ajudando, conforme foi orado, conforme está sendo profetizado. Eu sei que assim Fonseca, Silvano oraram por esse dia, assim como sabedores de que eu compartilharia. E eu sei que Deus ouve oração e nos socorre nesses momentos, né? E ele colocou essa palavra no meu coração quando eu comecei a falar sobre esse tema da nossa inutilidade ou utilidade, né? E ele diz assim, ó, ele começa a falar lá do 7, Hebreus 6, verso 7, que ele fala assim, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênçãos da parte de Deus. Nós, quando recebemos o Senhor, amados, nós começamos a ser cultivados, começamos a ser lapidados, trabalhados. E Deus tem derramado uma chuva sobre nós. Deus tem derramado o seu Espírito Santo sobre nós. E esse derramamento do Espírito Santo sobre nós, esse selamento do Espírito Santo, como eu li lá no capítulo 1 de Efésios, ele precisa produzir erva útil. Ele precisa produzir erva útil. Se ele não produz, alguma coisa está errada, né? E aí ele segue falando aqui o verso 8. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada. E perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Né?
como eu li aqui a citação do C.S. Lewis, o que eu gostaria de conversar com vocês, gostaria de falar, é justamente tudo que não foi eterno é eternamente inútil. Estávamos inutilizados para o propósito de Deus. Estávamos destinados à morte eterna. Mas aprove a Deus, nos dá uma utilidade. Deus, mesmo quando o primeiro homem pecou, se desviou do propósito inicial, original dele, Deus não desistiu do seu propósito. Tanto que esse texto aqui de Efésios capítulo 1, depois, se você quiser continuar meditando, a nossa proposta é de nos reunirmos como igreja, seja através desse canal aqui, seja presencialmente, toda semana, ou de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês, ele tem esse objetivo de poder aguçar, fazer com que você possa mergulhar na bacia das águas, na palavra de Deus, e dali extrair contínuo, digamos assim, alimento, instrução para a sua vida, né? E conforme diz o capítulo 1 de Efésios, Deus nos predestinou antes da fundação do mundo. Ou seja, ele não mudou. O plano dele não mudou. Pelo contrário, ele continuou ali, fiel àquilo que ele havia já pré-determinado. Tanto que é que o texto aqui, ele deixa claro que ele nos predestinou para louvor da sua glória, segundo propusera em Cristo Jesus, segundo aquilo que ele propusera. Ele já havia determinado, ele já havia estabelecido isso antes da fundação do mundo, antes da fundação do universo, antes que os céus fossem céus, a lua existisse, o sol, a terra, ele já havia determinado isso. E esse desvio do propósito, né, na vida do homem não seria suficiente, não foi suficiente para que ele pudesse cumprir isso na vida de todos aqueles da sua criação, de todos aqueles que, a partir do primeiro homem, daria-se origem à humanidade, né? Então, ele não desistiu, né? E aí ele nos acha, ele nos encontra, ele nos faz assentar com Cristo Jesus. Mas ele nos faz assentar com Cristo Jesus para quê? E por quê? Simplesmente para que a gente tenha uma vida boa? Simplesmente para que a gente tenha uma religião? Simplesmente para que sejamos diferenciados e possamos falar que nós servimos a Deus? Não. Por isso que essa citação do C.S. Lewis aqui não só me chamou a atenção já há algum tempo, né? Mas como tem chamado a atenção de muita gente. Tudo o que não for eterno é eternamente inútil. E eu gostaria que você também abrisse aí a tua Bíblia, ou anotasse e depois lesse o texto de Romanos 3, a partir do 9, que fala assim, vou começar a ler a partir do 9, para poder conectar você com, digamos assim, com essa reflexão. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? São perguntas, né? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca
eles a têm cheia de maldição e de amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. O judeu não constitui exceção, né? Pelo contrário. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, né, aos que vivem na lei, né, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, né? De Adão até Moisés, segundo o que diz a Bíblia, e alguns estudiosos aí que mergulharam profundamente na palavra, o homem estava ignorante, ele não sabia que ele era pecador diante de Deus por causa do pecado de Adão. Adão, quando começou a se reproduzir, ele passou isso como herança a todos os homens, né? No decurso aqui da leitura, você vai poder perceber isso. Ou se você não estiver acompanhando, assim que você, de repente, parar um pouquinho, vou pegar esse texto, vou meditar nesse texto, você vai ver isso. E aí, o que aconteceu? Quando Deus deu a lei a Moisés, aí não teve mais desculpa. O pecado, ele ficou exposto a todos. Todos que já estavam na terra, né, haviam nascido, e até aqueles que haveriam de nascer não seriam mais, digamos, não teriam mais desculpa que não sabia. Pelo contrário, saberiam, porque a lei, ela expõe o nosso pecado. A lei expõe. E aí ele segue falando, né, que pela lei vem o conhecimento do pecado, né? Mas a justificação, ou seja, vem em Cristo Jesus, né? E aí ele fala assim, ó, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, né? Porque não há distinção. Não há distinção. Tanto o que não crê, quanto os que creem, né? Não há. É isso que o texto bíblico aqui, a epístola de Paulo aos Romanos, está dizendo, né? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não tem distinção. Ah, fulano de tal é bonzinho, fulano já não é legal. Não tem distinção. Todos pecaram. Todos carecem da glória de Deus. É isso que o texto bíblico nos mostra, digamos assim, nos revela que não há um justo sequer, né? E aí ele fala assim, ó, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Jactância aqui é um sinônimo da palavra orgulho. Orgulho. Muita gente é orgulhosa. Muita gente não reconhece que é pecadora. Muita gente acha que é bonzinho, mas eu não faço mal. Mas a palavra já ensejou dizendo que todos pecaram.
todos carecem da glória de Deus. Não há quem faça o bem, não há um sequer, né? Todos se fizeram inúteis. Nós, por causa do pecado de Adão, e porque nascemos como filhos de Adão, fomos inutilizados para o propósito eterno de Deus. Mas Deus não desistiu do seu propósito. E aí, ele estabelece isso de novo através de Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E aí ele segue. Bom, onde eu parei aqui, deixando na sua tolerância, deixando impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída, porque pela lei, ou porque da lei, das obras, não pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. E, porventura, Deus é somente do povo de Israel? Não. Do povo judeu? Não. Não é também dos gentios? Tanto que é que Jesus, quando ele foi rejeitado pelos judeus, ele já vinha dando sinais, falando que ele iria constituir um povo. Ele iria abraçar todos, não só até, digamos assim, reconhecida por causa da própria palavra de Deus. Deus deu esse povo. Mas esse povo, o povo de Israel, ele rejeitou. Ele não permaneceu. Ele não permaneceu dentro daquilo que Deus havia falado, dentro das promessas que Deus havia feito a eles. Eles seriam a nação, iriam abençoar todas as nações da terra. Mas, infelizmente, eles acabaram não permanecendo. O apóstolo, no decurso aí da explanação dos romanos, que ele fala, da mesma forma que ele, digamos assim, cortou a oliveira, ele também ele é poderoso enxertá-la ou reintegrá-la, Tanto que é que Deus ainda aguarda que os olhos, que o véu, o apóstolo Paulo ele fala que quando um judeu, um israelita, ele tem os olhos deles abertos para Cristo Jesus, o véu é retirado e eles passam a ver, Senhor, o Senhor de uma maneira nova. Eles estão aguardando ainda, muitos estão aguardando o Messias, mas quando o véu é retirado dos olhos, eles percebem que o Messias já veio, que já foi consumado, que já foi cumprido a obra expiatória de Cristo no Calvário. E aí eles passam a ter uma nova vida, a viver em novidade de vida, assim como eu e você recebemos essa novidade de vida. Bom, enfim, fala que toda a jactância foi excluída, e ele fala também que nós somos justificados pelas obras da fé em Cristo Jesus, e ele fala também que Deus não é só o Deus dos judeus, mas é o Deus de todos, Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé tanto aquele que é circunciso, basta que ele creia, que ele deposite a fé dele em Cristo Jesus, E aí, o apóstolo também fala assim, anulamos então a lei? Não, pelo contrário. Nós não anulamos a lei, porque a lei ela tem a sua função, tem a sua aplicabilidade, ela é boa. Foi através da lei
que a palavra de vida chegou a nós, é através da lei que Cristo é profetizado, é através da lei que Cristo digamos assim, é visto, é mencionado. A lei ela veio justamente para que o homem não desse vazão a essa jactância, esse orgulho, que ele não desse vazão ao pecado. Então, Paulo conclui que a lei ela é boa, ela é espiritual, ela me ajuda, né? Mas eu não consigo cumprir toda a lei. Eu não consigo. Eu não tenho essa capacidade em mim mesmo de cumprir a lei, né? E por isso que quando eu deposito a minha fé em Cristo Jesus, eu o recebo como o Filho de Deus, como o meu Senhor, como aquele, o justo que morreu pelo injusto, e reconheço esse sacrifício, reconheço Jesus como a justiça de Deus, reconheço Jesus como aquele que me introduz de novo na sala do trono, que me introduz, que dá sentido à minha vida, que me faz ser útil novamente ao propósito eterno de Deus. Eu não tenho outro caminho a não ser me render, entregar tudo que sou, tudo que tenho a Ele. É impagável o que Jesus fez. É impagável. O escrito de dívida que existia contra a minha vida foi cancelado. Essa cédula foi tomada. Ele desceu às mais profundas, ele desceu no abismo. Brincávamos ainda há pouco com o Vaguinho, que o Vaguinho estava na penumbra, estava no escuro. Cristo penetrou os lugares mais obscuros da terra para resgatar esse escrito de dívida que consistia contra a minha vida. E, por certo, contra as nossas vidas. Bom, a partir daí, amados, né, ele fala, Romanos capítulo 5 também, declara que nós somos justificados mediante a fé e recebemos essa paz com Deus através de Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem obtivemos igual acesso, como eu falei, pela fé. Esta graça na qual estamos firmados, estamos alicerçados. Essa graça me faz andar, essa graça me faz querer estar com Cristo. Esta graça me anima a esperar com perseverança a sua volta. O texto de Romanos capítulo 1, ele começa falando assim, ó, justificado, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fez essa paz, esse armistício. Ou seja, quando eu não havia reconhecido Cristo, eu me tornei inimigo de Deus por causa do pecado, vivendo em pecado, não querendo saber das coisas. E aí, Cristo levanta a bandeira da paz para com Deus, eu sou recebido. Cristo declara esse armistício de paz com Deus, né? Em Cristo, eu sou restituído a minha, digamos assim, função original, ou, digamos assim, eu recebo o poder de filho. Eu fui criado para ser filho de Deus. Lá na genealogia de Jesus, né, quando, se eu não me engano, Mateus, né, o Evangelho de Mateus, ele começa a listar a genealogia de Jesus. Então, ele começa lá dos pais, né, vem falando da descendência de Jesus todinha e chega lá em Adão. A palavra, quando chega em Adão, diz assim, Adão, filho de Deus. Ou seja, Adão, ele foi criado
para ser filho de Deus. E Deus, nos primeiros momentos, estava ali lidando com Adão como filho dele, instruindo ele. Mas Adão perdeu essa condição de filho quando desobedeceu. Adão me passou essa condição de não mais filho de Deus, de bastardo. Mas em Cristo Jesus, eu retomo essa condição de filho. Tanto é que João, capítulo 1, o verso 12 fala: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deus restaura em mim esse poder de ser filho. Eu sou chamado agora de filho e não mais de criação de Deus, de não mais de criatura. Eu agora deixo de ser filho de Adão para ser filho de Deus, né? É o que está lá na genealogia de Jesus. Adão, filho de Deus. Eu não mais sou filho de Adão. Agora eu sou filho de Deus por causa de Cristo Jesus. Porque eu recebi Cristo Jesus, eu me tornei filho de Deus. E aí ele segue falando. Ele segue falando. Não somente isto, mas também nos gloriamos. Nós nos gloriamos, né? Nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação do dia presente, né, produz perseverança. Eu preciso perseverar até o dia que Deus me chamar, né? E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Lembra lá do texto de Efésios, capítulo 1? Que ele derramou no nosso interior o Espírito Santo, e o Espírito Santo agora é o penhor, é o selo da nossa salvação, é o Espírito Santo que nos conduz, é o Espírito Santo que nos bota a caminhar, é o Espírito Santo que testifica que somos filhos de Deus, é o Espírito Santo que é através do Espírito Santo que eu digo que Jesus é Senhor. Eu não posso declarar que Jesus é o Senhor se não for por meio do Espírito. Se eu não tiver a minha faculdade mental animada pelo Espírito Santo. Se eu não receber a mente de Deus, eu não consigo, né? E aí ele segue falando. O Espírito Santo foi nos outorgado, porque Cristo, quando nós ainda eram fracos, morreu a seu tempo por nós, pelos pecadores, aqueles que não eram contados como povo de Deus. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, né? Sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda filhos de Adão, né? Concebidos no pecado, né? Logo, muito mais agora seremos justificados, né? Se nós, quando inimigos, fomos reconciliados, a palavra aqui, ele declara, quando estávamos afastados de Deus, nós éramos inimigos de Deus. Mas agora não, fomos reconciliados. A nossa condição de filho foi restaurada, né? Fomos reconciliados mediante a morte do seu filho. E muito mais, estamos já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos a reconciliação. Bom, amados, o que eu quero dizer com isso? Uma vez que fomos reconciliados, uma vez que fomos assentados em Cristo Jesus, uma vez que fomos recebidos como filho, a palavra lá em Efésios fala que fomos adotados como filhos, recebemos de novo essa identificação com Deus, né? Nós precisamos, éramos inúteis, agora somos úteis, de acordo com o propósito eterno de Deus. Nós precisamos mostrar isso ao mundo, essa utilidade. Essa utilidade, ela precisa ser vista, essa utilidade, ela precisa ser compartilhada. Lembra do texto lá de Hebreus, capítulo 6?
Se recebemos da parte de Deus bênção, chuva, e a chuva aqui é o selo do Espírito Santo, é o Espírito Santo. Se recebemos isso, tá? Isso que recebemos tem que produzir erva útil ou algo de bom, da mesma forma que o Filho de Deus veio e produziu. Jesus contou uma parábola, contou uma história do semeador que saiu a semear. Ele não escolhia, ele saiu a semear. Diz a história ou a parábola que Jesus contou que as sementes caíram na beira do caminho, sementes caíram em solo pedregoso, rochoso, sementes caíram entre os espinhos e semente caiu em terra boa. Mas ele não escolheu, ele não ficou selecionando, muito embora a gente saiba que o agricultor, ele prepara a terra, ele se prepara, ele abre os sulcos na terra. Se a terra está muito defasada, se a terra está cheia de pedras, ele trabalha para retirar as pedras. Se a terra está enfraquecida, ele trabalha para adubar a terra. Ele trabalha para colocar os sais minerais na terra. Ele trabalha. E Deus está trabalhando, amados, na minha vida e na tua vida. Deus está trabalhando. Deus segue trabalhando. Jesus falou que ele é o agricultor. E como agricultor, ele trabalha. Quando ele vê uma terra em que não tem profundidade, ou uma terra que não tem condições de receber a semente, a chuva, ele trabalha. Quando ele vê uma terra que está endurecida, ele mesmo disse: tirarei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Ah, Jesus, vamos lá, gente, vamos se encontrar. Vamos prestar atenção, porque o que estou falando vai ter impactos na eternidade, na tua vida. Amém? Então, amados, a carga que está no meu coração é que Cristo nos fez, o Pai nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, nos conectou a Ele novamente, mas Ele não nos tirou do mundo, esperando que eu e você, como terra, como lavoura de Deus, possamos produzir para Ele, possamos produzir, não só em nós, uma mudança de atitude, uma mudança de comportamento, mas que nós possamos manifestar a sua glória. Não podemos achar que estamos aqui a passeio, que estamos aqui apenas para receber bênçãos, para entesourarmos. Só que essas bênçãos, elas precisam ser entesouradas para a vida eterna, como Jesus declarou lá depois da conversa com a mulher samaritana. Os discípulos chegaram e viram ele conversando com a mulher samaritana, e depois ele pegou e falou assim: queridos, minha comida e minha bebida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e a realizar a sua obra. E aí ele falou assim: vocês não dizem que faltam 4 meses para a colheita? Olhai e vede, os campos já estão brancos, os campos já branquejam. E aí ele falou assim: de sorte ou de sarte, né? Vamos falar um português de Portugal. Ele fala assim: se alegram, tanto o que semeia quanto o que colhe, o que ceifa, e entesouram o seu fruto para a vida eterna. Eu e você, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, você que está ligado aqui nessa reunião, nós precisamos entesourar para a vida eterna. Nós não precisamos entesourar para essa vida, porque tudo
que conquistarmos nessa vida vai ficar aqui. Agora, aquilo que entesourarmos para a vida eterna vai para lá. Por isso que C.S. Lewis fala, né? E essa frase, né, praticamente quase 2 séculos, ela continua ecoando, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Tudo o que não for eterno é eternamente inútil. Éramos inúteis. E se nós não trabalharmos para a eternidade em Cristo Jesus, certamente continuaremos na inutilidade, como o apóstolo falou. Que quando pecamos, quando recebemos essa herança do pecado, nos tornamos inúteis para Deus. Não fazemos aquilo que o agrada. Não fazemos aquilo que faz o coração dele jubilar, a glória dele ser manifestada na terra. E aí, meus amados, eu queria ler mais pelo menos 2 textos, é curtinho com você, que diz assim, ó: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, versos 18 a 20. Deixa isso registrado. Jesus, depois que consumou a obra que o Pai havia o enviado para realizar, ele chega para os discípulos, aparece para os discípulos, para aqueles primeiros discípulos, que eles precisavam disso, e fala: ó, agora está com vocês. Eu recebi toda a autoridade e eu comissiono vocês. Eu reparto essa autoridade com vocês. Por isso que ele falou assim, ó: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você recebeu o Espírito de Jesus? Você foi religado ao trono da graça? Você recebeu o poder de filho? Você recebeu o poder de filho? Você se tornou um discípulo de Jesus? Porque na época que Jesus andou entre nós, existia 3 tipos de pessoas que andavam atrás de Jesus. Você sabe quais são esses 3 tipos de pessoas? A multidão eram os incrédulos, religiosos e os discípulos. Discípulos, eles eram poucos. Discípulos eram poucos. Mas os poucos discípulos que Jesus fez, causou uma revolução. Essa revolução chegou a mim, chegou a você. Essa revolução, ela fez com que eu e você tivéssemos vida e vida abundante. Agora, eu vou parar de revolucionar? Eu vou deixar essa revolução morrer comigo? Eu vou deixar, mesmo eu tendo recebido constantemente, dia após dia, essa chuva de Deus? Eu não posso deixar que isso pare. Eu tenho que continuar. Por isso que Jesus, em Mateus 28, falou assim: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Eu preciso dar continuidade. Jesus falou para mim, e continua falando hoje, que... O que Jesus continua falando? Jesus continua falando para mim que eu vou fazer.
obras maiores do que ele fez. Foi isso que ele disse para os discípulos. Quando eu leio aqui os evangelhos, quando eu leio a minha Bíblia aqui, Jesus fala para mim essas coisas. Que obras maiores, que eu vou impor as mãos sobre os enfermos, que eu vou dar ordem aos demônios que estão oprimindo e fazendo pessoas cativas, e eles vão bater em retiradas no nome, na autoridade de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. Amados, tem um texto, se eu não me engano, ele está em João capítulo 8, ou é João 8, ou João 9. Me ajude aí. João 8, se eu não me engano. Deixa eu só dar uma conferida. É isso mesmo, João 8, o verso 27, eu vou ler assim, ó. Eles, porém, ou melhor, 28, disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que não faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Lembra? Eu vou ler um texto para vocês aqui, em que fala comigo todas as vezes que eu leio. Está lá em João capítulo 20. Vou ler já para vocês. Ele se coaduna com esse texto aqui, ele se assemelha com esse texto aqui, que eu estou lendo para vocês em João capítulo 8. E aí ele fala, ó, dita estas coisas, muitos creram nele. Jesus falou que eu faria obras maiores, que você fará obras maiores. Mas para essa obra ela ser realizada, ela acontecer, eu preciso crer nele. Eu preciso crer na palavra dele. E ele segue dizendo assim, ó, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você permanece na palavra de Cristo, você vai conhecer a verdade. Você vai ser liberto de muitos conceitos, de muitas coisas, de princípios que o mundo tenta implantar em você. Padrões que não glorificam a Deus. Padrões de inutilidade. Padrões que vão ficar nessa terra. Padrões que certamente, se você estiver seguindo, vai fazer com que você se desvie. Mas se você seguir tão somente a palavra de Jesus, meditar na palavra de Cristo todos os dias, continuamente, de manhã, à tarde, ou melhor, vou parafrasear o Velho Testamento, lá o livro de Deuteronômio, que diz assim, ó, acordando, né? Assentado em casa, andando pelo caminho, deitando. Se você fizer isso continuamente, todos os dias, certamente você vai pavimentar o caminho para a eternidade. E detalhe, se você permanecer na palavra de Cristo, você vai ser reconhecido como verdadeiro discípulo. Eu falei que 3 pessoas, ou 3 grupos de pessoas, andavam atrás de Jesus, os incrédulos, a multidão e os religiosos. Você vai ser reconhecido como esse terceiro grupo que segue a Jesus, que tem Jesus como Senhor, que tem Jesus como o teu mestre, como tem Jesus como teu ensinador.
Vamos agora para esse último texto aqui, o texto de João, capítulo 20, os versos de 21 a 23. Eu já estou terminando, amados, vou concluir. Jesus aparece aos discípulos. Jesus é crucificado, morre, ao terceiro dia ressuscita. Nesses 3 dias que ele ficou na morte, como eu disse, ele desceu às mais profundezas lá das regiões de trevas, tomou da mão da morte a chave, e da mão do diabo tudo aquilo que ele havia surrupiado, roubado lá no Jardim do Éden de Adão, e nos deu agora esse, digamos assim, digamos assim, esse direito novamente. Havíamos perdido e ele nos deu esse direito. O texto, a partir do verso 19, para a gente ter uma compreensão melhor, diz assim: ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, eles ainda estavam com medo, Jesus havia morrido, a esperança de muitos deles haviam desvanecido, eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo, então eles andavam ainda no temor da carne, andavam ainda no temor do homem, não andavam plenamente no temor de Deus, né? Mas eles tinham isso. Jesus veio e se pôs no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois Jesus outra vez: paz sejam convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O Pai enviou Jesus a cumprir uma obra, a realizar um trabalho de buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Nós nos perdemos lá no Jardim do Éden, quando Adão desobedeceu ao Pai, comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal antes da hora. Eu até acredito que Deus permitiria, um tempo depois, um amadurecimento de Adão depois que ele experimentasse do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque tem uma citação na Bíblia que eu fico nas minhas meditações, que diz assim, ó, o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando, falou assim: agora o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Vamos colocar uma guarda no caminho para a árvore da vida, para que ele não estenda a mão e coma da árvore da vida e viva eternamente. E viva eternamente. Deus não queria que o homem vivesse assim eternamente, desobediente, em rebeldia. Não, Deus quer que o homem viva como filho, obediente, assim como Jesus, que foi obediente até a morte de cruz. Jesus aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, né? E aí ele fala isso, ó: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Lembra que eles estavam apavorados, com medos? Eles ainda não haviam sido conectados ao coração do Pai. Mas Jesus já sabia que eles criam nele. De tempo em tempo, o Pai soprava sobre eles uma revelação. Soprou sobre Pedro, soprou sobre André, soprou sobre cada um deles, deu revelações. No Monte da Transfiguração, Deus foi, né, dando revelações a quem era Jesus, e eles sabiam disso, eles haviam crido que ele era o Messias, ele era o prometido, mas ainda não haviam recebido o Espírito Santo para serem revelados plenamente da pessoa do Pai e do Filho. João, capítulo 17, Jesus fala isso. Jesus, dando esse relatório
ao Pai lá, a oração sacerdotal de Jesus, como a imprensa bíblica registrou como uma oração de Jesus, né? Ele diz isso. Ele fala para o Pai, Pai, eu realizei o teu trabalho, eu cumpri com aquilo que o Senhor me mandou realizar. E aí ele segue falando assim, ó. Ele fala assim, ó: assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos e que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, Jesus sabia que esses discípulos conheciam ele e que criam que ele era o Filho de Deus e que Deus era o único Deus verdadeiro. E aí Jesus sopra o Espírito sobre eles. Esse sopro do Espírito sobre eles, confirmando essa ligação com ele, com o Pai e com o Espírito Santo, né? E aí ele fala assim uma coisa muito interessante que eu tenho meditado e quero seguir meditando. Ele fala assim, ó: se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. O que significa isso? Significa que os discípulos receberam poder para perdoar os pecados? É claro que eu e você perdoamos pecados de alguém que faz mal contra nós, de alguém que fala contra a gente, que fala mal de mim, e alguém vai falar assim, não, pô, eu falei mal de você. Eu falo, está perdoado, em nome de Jesus, vai e não peques mais. Não faça mais isso, nem contra mim, nem contra ninguém. Mas ele estava falando aqui do pecado original, que ele enviou eles para quê? Para que eles pudessem fazer discípulos. Da mesma forma que Deus enviou Jesus para buscar e salvar aquilo que se havia perdido, Jesus mandou que eu e você continuássemos essa obra. Mandou que eu e você continuássemos a buscar aqueles que se haviam perdido. E a gente precisa falar disso. A gente precisa falar, se eles continuarem nessa situação, eles não receberão o perdão de Deus. Porque quem perdoa é Deus. Deus que perdoa. Mas eu e você temos esse trabalho de conectar essas pessoas com o amor de Deus, com o perdão de Deus na cruz de Cristo. E isso foi dado à igreja. E nós precisamos continuar essa obra. Nós precisamos conectar pessoas com o trono da graça. Precisamos conectar pessoas ao perdão de Deus. Tem pessoas que não sabem que existe um perdão na cruz de Cristo por causa deste pecado que recebemos como herança. Muitas pessoas falam, mas eu não fiz nada. É verdade, você não fez, mas você recebeu. Elas precisam ser esclarecidas disso. Se elas não forem esclarecidas, elas vão continuar com seus pecados retidos. E eu e você temos essa oportunidade, né, de que esses pecados sejam perdoados mediante a proclamação de quem é Cristo Jesus, do que ele fez, do que ele continua fazendo através da igreja, do que ele continua fazendo através do seu corpo. Eu e você. Não é obra de uma pessoa, é obra da igreja. A igreja sou eu e você. A igreja somos nós, juntos, unidos no propósito que Deus derramou sobre nós, que Deus nos revelou. E é isso. E é isso que eu queria compartilhar com você. Eu espero que essa chuva de Deus tenha caído no teu coração e que amanhã, quando você levantar, ou até mesmo agora, você comece a clamar e a pedir a Deus, Senhor, me mostra aonde estão esses perdidos, aonde estão essas pessoas que eu preciso buscar, que eu preciso apresentar à porta das ovelhas, que eu preciso apresentar Jesus.
Eu preciso continuar a obra que Jesus iniciou. Eu e você. Eu preciso disso. Essa é a carga do meu coração que eu queria repartir com você. Ou você quer continuar na inutilidade? Vou ler mais uma vez e vou orar para que essa reflexão ela não só caia na beira do caminho, mas ela principalmente caia no teu coração, que tem sido exercitado pela palavra de Deus, que tem sido conhecida como lavoura de Deus, como tem sido como casa de Deus. Teu coração possa frutificar a 30, a 60, a 100 por um. Tudo que não for eterno é eternamente útil. Você recebeu a eternidade? Você foi conectado com a eternidade? Então você precisa ser útil. Você precisa comer a comida que Jesus comia, beber a bebida que Jesus bebia e realizar a obra de Deus. A obra de Deus sou eu, é você e aqueles que estão perdidos que não sabem disso. Nós precisamos dar continuidade a essa obra. Uma igreja que está alicerçada sobre esta obra, sobre esta verdade, ela rompe. Ela rompe com os grilhões das trevas. Ela brilha em meio à escuridão. Podemos estar vivendo num tempo de negritude, de talvez densas trevas. Mas se estamos alicerçados nessa verdade, na verdade que Jesus disse e nos estabeleceu, essa luz vai brilhar. Essa luz vai brilhar. Essa luz vai resplandecer. Assim resplandeça a vossa luz. Resplandeça a vossa luz. Foi o que Jesus disse. Em nome de Jesus. Eu quero orar rapidamente aqui e passar aí para Fonseca dar os avisos finais. Pai, no nome de Jesus, eu quero aqui reconhecer, dizer que essa palavra não é minha, essa palavra é tua. Um dia eu recebi de ti e o Senhor falou comigo. Se você receber, você vai saber dar. E eu disse que eis-me aqui, sim, Senhor, e a tua palavra me conectou, que de graça eu recebi, de graça eu devo dar. E no nome de Jesus estão aqui os meus irmãos que estão conectados neste canal, temporariamente, porque breve estaremos reunidos de uma maneira presencial e fortalecidos na força do seu poder. Por isso, Pai, eu peço que o Senhor regue mais uma vez essa reflexão no coração dos meus irmãos e faça que essa reflexão possa produzir aquilo para qual o Senhor a liberou. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus é que eu oro, é no nome de Jesus que eu creio. Amém? Amém. Amém. Contigo, Fonsa. Amém. Graças a Deus, irmãos, pela palavra do Senhor, que o nosso coração seja achado como uma terra fértil e possa produzir o fruto que lhe apraz. E eu tenho convicção que é no poder do Espírito Santo. Isso se dará. Amém. Queridos, nós conversamos essa semana sobre a possível volta de uma reunião presencial. Há um novo decreto da Prefeitura autorizando 60% de capacidade de reunião pública. Mas não só por isso, entendendo também o momento que a gente está vivendo, a gente estamos planejando aí uma reunião presencial lá no salão. Dia 25 agora nós vamos ter uma reunião no salão somente para os discipuladores, aqueles irmãos que já cuidam de vida, que já estão discipulando pessoas. A gente quer seguir com a instrução que demos mês passado, né, para os discipuladores, para ajudá-los nesse trabalho pastoral da vida de vocês, de cada um.
Então, dia 25 próximo, nós teremos uma reunião no salão às 10 horas da manhã, apenas aos discipuladores. E no dia 1º de novembro, segunda-feira agora, amanhã, nós vamos ter uma reunião com os líderes, onde nós vamos estar organizando uma reunião no salão para 60 pessoas, que é mais ou menos aí a capacidade que a gente está autorizado, né? Então, no dia 1º de novembro, nós já agendamos uma reunião presencial da igreja lá no salão para 60 pessoas. Estamos nos organizando para isso. A princípio, teremos 2 reuniões no dia 1º. Uma às 10 da manhã, para 60 pessoas, e outra às 18 horas, também para 60 pessoas, ok? E como vai funcionar isso? O Valdinei ele está recebendo inscrição para as 2 reuniões. Então, você que tem interesse em participar da reunião no dia 1º de novembro, na parte da manhã, você deverá contactar com o Valdinei e comunicar, fazer a sua inscrição, seu nome e o número de pessoas da sua casa que vai estar na reunião, ok? Tanto para a reunião de manhã, quanto para a reunião da noite. Nós ainda não vamos fazer reunião com capacidade total, né? Porque não nos é permitido, então vamos fazer dessa forma. Não teremos um trabalho específico para as crianças. Nós queremos ir dar passo a passo, então as crianças elas são bem-vindas à reunião, mas ficará com os pais, sentadinha na cadeira, dentro daquele ensinamento que papai e mamãe devem dar para os seus filhos, de aprender a se comportar em todos os ambientes. Então, se você vai à reunião, você tem filhos, leve seu filho. Então, quando você der o nome para o Valdinei, você vai ter que dar, vou eu, minha esposa e meus 2 filhos, meus 3 filhos, enfim, a quantidade da sua casa. Será para os 60 primeiros inscritos, ok? Nós não temos como fazer diferente, tanto para a parte da manhã quanto para a parte da noite. Nesse domingo, dia 1º, nós não teremos, obviamente, uma reunião aqui pelo Zoom. Pode ser que a gente consiga lá ver uma transmissão pelo Facebook de alguém, né, que tenha um celular e tenha como é que se diz, uma internet boa, tentar fazer transmissão, como se faz normalmente, aniversário ou uma reunião que a gente faz, né? Vamos estudar essa possibilidade também. Por enquanto, não vamos montar nenhuma estrutura com essa finalidade, né? Porque a gente quer sentir como vai ser daqui para frente, ok? Ficou claro para todos? Então, faz um sinalzinho aí com um joinha ou não. Qualquer dúvida que você tenha quanto a isso, você deverá falar com seu líder, ok? A partir de terça-feira agora, porque amanhã nós iremos conversar com a liderança presencialmente e vamos tentar montar uma logística que facilite e favoreça a reunião. Então, vou repetir. Dia 25 agora, reunião com todos os discipuladores, somente os discipuladores, às 10 horas da manhã no salão. Dia 1º de novembro, 2 reuniões, que será no domingo. Uma às 10 horas da manhã e outra às 18 horas. Capacidade máxima por reunião, 60 pessoas. Você deverá fazer contato com o Valdinei, que colocou aí no chat, né, que se você clicar aqui na tela do teu computador, do teu celular, tem aí, chat, está escrito. Você clica aí, o Valdinei colocou o número do telefone dele. Você, então, vai ligar para o Valdinei e dar trabalho para ele. Fala, Valdinei, bota meu nome aí para a reunião de domingo, dia 1º, às 10 da manhã.
ou às 18 horas, ok? Então, assim, nós estamos partindo, já saindo um pouquinho desse isolamento social e estreitando um pouco mais os nossos encontros. O que vai ser daqui para frente, irmãos, nós não sabemos. Nós confiamos em Deus e dependemos dele e queremos dar passo a passo sem nos precipitar em nada, ok? Todos entenderam? Joinha aí, faz um joinha. Amém. Qualquer dúvida, fale com seu líder de grupo e aí ele vai poder te explicar melhor. Isso a partir de terça-feira, para você tirar dúvida com seu líder, só a partir de terça-feira, porque nossa reunião vai ser amanhã à noite. Tá bom, queridos? Então, amém. Eu vou pedir ao Márcio do Riacho, abre seu microfone e faz uma oração aí, encerrando essa reunião por nós, por favor. Queria te honrar aí para você orar por nós. Não está abrindo o microfone? Vaguinho, consegue abrir o microfone só do Márcio? Não, né? Não, Afonso, não estou conseguindo abrir, não. Tá bom, tá joia. Tá joia? Eu também não consigo daqui também, não. Abriu. Abriu. Abriu aí, Márcio? Fala mais perto do microfone, Márcio, para ver se a gente consegue te ouvir. Abriu, agora abriu. Aí, nessa posição aí tá boa. Tá bom, então. Então, ora por nós aí, agradecendo por esse tempo aqui, em nome de Jesus. Pai querido, Pai de amor, nesse momento, Senhor, queremos te agradecer por essa palavra abençoada, revelada dos céus ao nosso coração. Quero, meu Deus, pedir a tua bênção, Senhor, sobre a vida do nosso irmão César, Senhor, que cada dia ele seja iluminado, Senhor, para trazer revelações do céu ao nosso coração. Assim também pedimos a todos que participaram, que esta revelação, que esta iluminação do Espírito Santo esteja sempre no nosso coração, na nossa mente, e que possamos ter uma semana abençoada, Senhor. Pelo teu nome, nós te pedimos nesse momento, que o Senhor venha com essa graça poderosa, Pai, alcançar o coração daqueles, Senhor, que precisam também ouvir este evangelho. Que nós sejamos canais de bênção sobre a vida de cada um, Pai. Foi falado, Senhor, quantas pessoas precisam ouvir o teu evangelho. Usa-nos como instrumento, nos abençoa, Senhor, para que possamos, nesta semana, honrar o teu nome, honrar a tua palavra, Senhor, ganhando almas para ti. Em Provérbios está escrito, Pai, que sábio é aquele que ganha almas. Então, tudo que nós estamos ouvindo do Senhor hoje, que venhamos colocar em prática no nosso dia a dia. Que a bênção do Senhor seja acampada, Senhor, sobre a vida de cada pessoa que fez parte desse momento tão precioso, papai. Assim nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém, queridos. Tenham todos uma boa semana, na paz de Jesus. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. Amém.